Rosh Hashanah, Yom Kippur, você sabe o que é? Olá, povo lindo de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Luz de Deus. Na apresentação, eu, Márcio Fioriti, sempre trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, curte, deixa seu joinha, aciona o sininho, comenta, compartilha para que este conteúdo da palavra de Deus alcance mais vidas e mais corações. Irmãos, quero ler junto a todos vocês o texto base do estudo bíblico de hoje, onde se encontra em livro de Levítico, capítulo 16, versículo 34, onde diz assim: E isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiações pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara. Meus irmãos, estes versículos que acabamos de ler traz a referência anual das expiações. O dia da expiação, conhecido em Israel como o dia da cobertura de pecados, do perdão de Deus. Trazemos a referência que, por infringir a lei do Criador um pouco antes no início do livro de Levítico, os dois filhos de Arão, Nodab e Abiú, morreram porque ofereceram fogo estranho perante o Senhor, algo que ele não havia ordenado. Aqui temos então já um fato consumado, onde os dois filhos de Arão entraram na tenda da congregação, a tenda da reunião, como era chamada, e ali, por levar um incensário com fogo estranho, onde não havia sido consagrado ao Senhor, eles acabaram perdendo a própria vida. E esse ato foi considerado uma grave desobediência e uma falta de reverência diante da santidade de Deus, ou seja, o incenso não havia sido consagrado ou ordenado por Deus. Isso foi visto pelo Criador, uma quebra de ordenança divina sobre como o culto deveria ser conduzido, especialmente pelos sacerdotes, causando ali a morte dos filhos de Arão. E tudo isto ocorreu no tabernáculo da congregação, ou a chamada tenda da reunião, que era lugar de adoração e sacrifício durante a jornada do povo de Israel no deserto. Então aqui, meus irmãos, temos a ciência de que havia ali na tenda da reunião, lugar onde o povo de Israel se reunia para cultuar a Deus, adorar a Deus. Eles, os filhos de Arão, entraram com desobediência, com incensário, e acabaram sendo fulminados diante do Criador. E aqui, meus irmãos, uma revelação poderosa é Deus mostrando que a sua santidade exige obediência completa, especialmente daqueles que servem diante dele. E por seguinte, na palavra de Deus, no livro de Levítico, capítulo 16, após a morte de Nadab e Abiú, Deus dá a Moisés uma ordenança. Então, após a morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que era o sumo sacerdote da época, o próprio Criador dá uma ordenança direta a Moisés, ligada a Arão, para ser passada para Arão, como instruções extremamente detalhadas sobre como ele deveria entrar no Santo dos Santos, algo que seus filhos haviam feito de forma imprópria, resultando na morte deles, onde passaria a ser uma única vez ao ano. Então, o que era de praxe ali se fazer os rituais muitas vezes ao ano, na tenda da reunião, com a ordenança do Criador a Moisés para ser passado a Arão, ali passaria a ser uma única vez no ano. No contexto bíblico, meus irmãos, a celebração solene chamada de Yom Kippur, o dia do perdão de Deus, cobertura de Deus sobre os pecados do povo de Israel, estatuto perpétuo do Criador, instruído a Moisés e Arão, o seu irmão. Então aqui, meus irmãos, também observamos que ali passaria a ser uma única vez e seria um estatuto irrevogável e perpétuo que o Criador ali estabelecia junto a Moisés e a Arão. Então trata-se de um mandamento que seria de forma irrevogável, que não seria mexido nunca mais,
E a partir de agora peço sabedoria a Deus para compartilhar com todos vocês a atenção do povo de Deus, que vou explicar aqui uma mudança e uma chave de uma grande vitória para os próximos 365 dias. Aleluia! E já quero declarar uma bondade, a misericórdia e a graça de Deus a todos vocês que estão assistindo esse vídeo com relação ao Rosh Hashanah e Yom Kippur, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu quero dizer Rosh Hashanah a todos vocês, que significa Ano Novo, e talvez você está acostumado a ouvir isso no dia 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro. Porquanto, meus irmãos, para a fonte de conhecimento de todos vocês, saibam que o nosso calendário é um calendário modificado que atende pelo nome de calendário gregoriano, usado até os dias de hoje, criado pelo Papa Gregório VIII, que alterou o calendário bíblico judaico, considerado ainda em Israel até a atualidade, no ano de 1582, inclusive alterando o nome de meses e dos dias, como por exemplo, mudar o nome da primeira-feira para domingo, uma homenagem do Papa Gregório VIII a um Papa Domiciano do começo do século. E agora aproxima-se no próximo dia 22 de setembro de 2025 o Ano Novo Judaico. E esses dias que atende pelo Ano Novo Judaico, Deus convida toda a humanidade a um chamado profundo de uma reflexão de arrependimento que os judeus chamam de Teshuvah, renovação espiritual e reconciliação junto ao Criador. Então, meus irmãos, agora, a partir do dia 22 de setembro, entra o Ano Novo Judaico e o Senhor nos convida a nós trazermos para dentro do nosso íntimo uma reflexão, um pedido de perdão ao Criador, confessando nossos pecados, as nossas faltas e também observarmos como estão as nossas relações com as pessoas ou com nossos familiares, procurando nos arrepender de tudo de errado que foi feito até o momento. E quero trazer a todos vocês para navegar na Bíblia Sagrada, onde iremos ler no texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 7, onde está escrito assim: volte para mim e eu voltarei para ti. Aleluia! Em uma avaliação sincera dentro deste versículo que acabamos de ler, todos nós nos possamos nos perguntar neste início de Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah: onde errei? Onde posso crescer? Como estão os meus relacionamentos com Deus e com as pessoas? Façam para vocês mesmos, meus irmãos, essas perguntas e procuram obter respostas com uma reflexão sincera, como um espelho glorioso, para que possamos corrigir aquilo que vem sido feito de errado em nossas vidas. Então, antes de buscar o perdão de Deus, o convite é reparar os erros com os outros e pedir perdão. E esses dias que antecipam o Ano Novo Bíblico Judaico sejam na intenção de aliança restabelecida com Deus. E considerado dentro deste ritual também comermos mel com maçã, que representam um ano novo, doce, saudável e próspero. Então, meus irmãos, tanto agora nesses dias que antecedem o dia 22, como a partir do dia 22 até o dia 1º, é recomendado dentro deste ritual, que se chama Rosh Hashanah, e a partir do dia 1º, que vem a ser o Yom Kippur, comermos bastante maçã com mel. E assim, quando passa-se os 10 dias do próximo dia 22 de setembro de 2025, até chegar o dia 1º, são chamados de dias temíveis, onde não só os judeus, como toda a humanidade, somos analisados e julgados pelo Criador. Em tudo o que fizermos, para o bem ou para o mal, será multiplicado 7 vezes mais. Ei, quero chamar a atenção, então, para o dia 22 de setembro até o dia 1º de outubro, os chamados dias temíveis, onde o Criador, dentro dessa ordenança que foi dada a Moisés e a Arão, é feita uma análise de todas as nossas obras, tanto para o bem e para o mal, onde é se dado uma sentença e multiplicado por 7 vezes mais do que fizermos, tanto para o bem e para o mal. E quero trazer
que está escrito assim em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quero convidar a todos vocês a ler comigo, onde está escrito assim: quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. E quem é justo, faça mais justiça ainda. E quem é santo, seja mais santificado. Aleluia. Então, que possamos ter esse raciocínio e essa coerência nos dias temíveis para procurarmos endireitar a nossa vida a partir de agora com arrependimento, reflexão e pensamento no nosso intelecto, para que possamos ter uma sentença para os próximos 365 dias de paz e de prosperidade, e comendo também muita maçã com mel, segundo o ritual judaico-cristão dentro do calendário bíblico judaico até os dias de hoje. Então, meus irmãos, pela fé que foi dada uma vez aos santos e por todos os princípios que o Velho Testamento traz em nossa vida, muito cuidado com o que iremos plantar perante o Eterno neste ano novo judaico, neste período do Rosh Hashanah, do dia 22 de setembro até o dia 1º de outubro próximo, chamado dia do Yom Kippur, que nada mais é a ordenança da festa anual das expiações que Deus fez a Moisés e a Arão, explicado no início da explanação. E quero trazer também a informação a todos vocês que dentro dessa celebração solene do Yom Kippur, no dia 1º de outubro, no crepúsculo do dia, ou seja, no fim de tarde, começo de noite do dia 1º de outubro, chamado de crepúsculo do dia. Do dia 1º, no chamado dia da expiação, ou dia do perdão de Deus, onde Deus traz a cobertura de todos os pecados ali para os sacerdotes, para a família dos sacerdotes, para todo o povo de Israel e também para todos nós cristãos que temos a fé no Deus Criador de todas as coisas, que possamos levar a sério toda a humanidade, os principais rituais e as práticas do Yom Kippur. E quero pedir a todos vocês, papel e caneta na mão, porquanto é recomendável vocês fazerem essas anotações para o primeiro Yom Kippur, que talvez muitos de vocês venham a praticar. Quando chegar no dia 1º de outubro, então, meus irmãos, após esses dias temíveis, onde o Criador está analisando todas as nossas obras, e será dada uma sentença para os próximos 365 dias, do que fizermos tanto para o bem e para o mal, no dia 1º de outubro, no crepúsculo, final de tarde, começo de noite, um jejum de 25 horas. Você vai ficar sem comer nada, sem beber nada, jejum completo. Também é recomendável não usar couro, como por exemplo, sapatos de couro, chinelos de couro ou qualquer tipo de roupa de couro. Também é recomendável não banhar-se neste dia e não ter relações sexuais dentro dessas 25 horas da celebração solene do Yom Kippur. Também é recomendável as confissões dos pecados feitas várias vezes em orações. Também é recomendável fazer uma oferta ou para uma instituição de caridade ou para a própria igreja que você frequenta. Mas faça, irmãos. Faça, mesmo com raiva, se você tiver um sentimento ali de nunca querer dar nada para ninguém, é recomendável que faça dentro de quem se dispõe a fazer e praticar o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão de Deus, ordenança dada a Moisés pelo Criador e ao seu irmão Arão. Costuma-se também, meus irmãos, no Yom Kippur, usar roupas brancas como símbolo de pureza e arrependimento. De forma solene, no Yom Kippur, é comum ler o livro de Jonas, que fala sobre arrependimento e perdão. E para efeito de formação, Israel é celebrado o Yom Kippur normalmente em sinagogas, com liturgias especiais e com cânticos solenes. Aleluia! E para nós cristãos que perguntamos, podemos participar do Yom Kippur? E a resposta é sim, meus irmãos. Em um resumo apontado para a cruz, convido a todos vocês a navegar novamente na Bíblia Sagrada, a abrir em Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e 17, onde diz assim: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis nos seus corações e as escrevereis nos seus entendimentos, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades.
Amém. E quero trazer a todos vocês neste contexto final, analisando o capítulo de Levítico 16 e agora em Hebreus 10, que o dia da expiação do Yom Kippur, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelo povo de Israel, e trazendo esta tipologia, ou seja, esse simbolismo do Velho Testamento para o Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 10, onde acabamos de ler, o Criador nos mostra como Cristo é o cumprimento perfeito e definitivo deste ritual, aleluia, sendo Ele mesmo, em Hebreus 10, o sumo sacerdote, que antes no Velho Testamento foi representado por Arão, sendo Yeshua Mashiach, aleluia, o nosso único e suficiente Salvador Jesus, o sacrifício e o mediador da nova aliança, rasgou o véu do templo de cima a baixo, nos trazendo a vida eterna, com o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia. Então, meus irmãos, para vocês que vão entrar agora do dia 22 de setembro ao dia 1º de outubro, nos dias temíveis, muito cuidado com as obras que venham a cometer e, por seguinte, após esses dias, que seja um concerto eterno de fazer somente o bem e nunca o mal, para sempre a sua família e todos vocês que estão assistindo esses vídeos possam ser recompensados com muitas bênçãos do Criador em vossas vidas. Estou muito feliz de compartilhar com todos vocês sobre o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e sobre as informações de como praticar o Yom Kippur. Este é o canal Luz de Deus. Um grande beijo no seu coração. Peço a Deus que as doces consolações do Espírito Santo estejam em vossas vidas. É só o começo. Amém. E graças a Deus. E fiquem todos com Deus.